Amados, boa noite. Grande bênção esse nosso encontro às sextas-feiras. Vamos sim prosseguir, não podemos parar. Temos que pedir a coragem para que a nossa família espiritual não esmoreça, que continuemos. Bênção. Estela, que bom que você conseguiu entrar. Quando eu fui atender, aí, tá ótimo, graças a Deus. Boa noite, amor, boa noite. Antes, exatamente hoje, faz 125 anos que desencarnou Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Esse trabalhador incansável que continua até hoje trabalhando. E temos que dar também 2 avisinhos bem rápidos, porque não podemos deixar passar. O primeiro é dia 14, segunda-feira, estará conosco Rose Elaine Silqueira de Matão, e ela vai falar de um tema arrojado, hein? O tema, prova de fogo. Olha, quantas coisas em nossas vidas são provas de fogo. Aí, os da casa, vamos participar, prestigiar nossa irmã. Os de fora, assiste, porque a Rose é muito dedicada, coordena o Centro Espírito Nova Esperança de Matão. Esse é um assunto. Agora, eu não poderia deixar de avisar, de falar para vocês o seguinte. Na Revista Internacional do Espiritismo, fundada por Caibar Schutel, e que ela fez este ano 100 anos, publicou um artigo convidando o pessoal, de um modo geral, para um congresso do dia 19 a 21 de junho, em São Paulo, um congresso que é da Associação Médico Espírita do Brasil. Essa Associação Médico Espírita junta a ciência e a espiritualidade. Quem fundou foi a doutora Marlene Nobre Severino. Muito bem. O tema desta palestra, ou desse curso, ou dessa... é um tema importante. Olha, servir para curar-se, que é uma conexão entre a ciência e a espiritualidade. E aí, até eu li para o meu filho que está aqui, um trechinho do que a revista trouxe. E é bom para todos nós. Servir para curar-se carrega uma mensagem de transformação pessoal e coletiva, enfatizando o ato de servir com amor e altruísmo. Não apenas beneficia os outros, mas promove a nossa cura interior. Promove a cura interior de quem serve. Nós sabemos que todas as doenças começam no perispírito. Então, olha o tema que eles vão trabalhar. Servir para curar-se.
Então, aí é que entra tudo o que a doutrina promove. A prática da caridade, amar incondicionalmente, mas a caridade constitui N coisas, um monte de coisas, e que nós não podemos perder, tá bom? Vamos lá, entrando conosco, Gláucia Linda de Guaratinguetá, bênção e luz para todos, sim. Alain, maravilhoso, tudo bem, né, Alain? Agora tudo bem. Douglas, querido, boa noite, amanhã vamos estudar. Boa noite. Marcos Serafim, lindo, de Araraquara. Muito bem, Marcos, muito bem. A nossa família espiritual vai entrando. E nós vamos agora dizer: Oi, Deise, Maria do Prado, lá do Rio de Janeiro. A Deise não perde uma live, belezinha. Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho e tudo que te cerca, tudo, para que você tenha a felicidade. E aí você vê que praticando o bem vem a cura. Angra dos Reis, não esqueci, viu, Deise? Não esqueci. E nós, então, vamos continuar o nosso estudo, porque estudar, o que eu fico contente com a nossa família espiritual é o seguinte: no domingo, falar de Jesus é uma delícia, não? Quando o Douglas fala do sábado, é outra delícia, porque são temas, não, que envolvem, como que eu vou falar? O auto-amor, autoajuda, mudança nossa. Mas estudar o livro dos Espíritos e o Evangelho é estudar de verdade, entendeu? É a mesma coisa que sentar no banco da escola e vamos começar. Então, vamos ver lá, do Livro dos Espíritos, estamos bem adiantados, nós estamos no livro 2 ainda, no capítulo 8º, que é a emancipação da alma. E nós estamos na questão 406. Vamos lá ver isto daí. Na emancipação da alma, nós estamos falando de o quê? Nós estamos falando do sono e os sonhos. Vimos bastante coisa sobre isso. E agora entramos na questão 406. Oi, filha. Linda, Deus te abençoe, filha. Que pergunta: quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, realizando atos em que não pensam de maneira alguma, não é um efeito da imaginação? É uma pergunta que se faz. Como é que faz? Eu estou dormindo e eu sonho um filho, mas eu não pensei nele durante o dia. Não. Será que não é a nossa imaginação? Será que eu encontrei mesmo durante o sono com esse meu filho? Resposta: que sabes tu, hein? Seu espírito pode visitar quem você quiser, assim como você pode ser visitado. E nem sempre
sabes o que ele pensa. Aliás, frequentemente atribuis às pessoas que conheceis, e segundo vossos desejos, o que se passou ou que se passa em outras existências. Então, não adianta questionar, não tenho que questionar. Nós podemos, sim, durante o sono, sonhar com pessoas ainda encarnadas, até conversando, dando conselho, estudando, falando alguma coisa, tá? Mas tem aquele problema. Vai lembrar? Não, não vai lembrar. Não vai. Então, existe isso? Existe. Pode acontecer? Pode. Se eu posso estar saudosa de uma neta, de um filho, eu posso, de repente, eu sonho com essa pessoa, conversamos e papapá. Pode, entendeu bem? Oi, Silvia, amada, linda. Oi, boa noite, querida Sirineia Scarpim. Boa noite, linda. Então, isso é muito fácil de explicar, está bem explicado. Na 407, o sono completo é necessário para a emancipação do espírito. Quer dizer, você precisa dormir assim, totalmente, gostosamente, para seu corpo descansar e o espírito sair, ficar ligado só pelo laço fluídico. Precisa isso? Resposta: não, não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo lhe dá. Então, vamos supor, almoçou, não vai dormir 1 hora, 2 horas, mas vai tirar uma cochilada, uma relaxada. E o espírito? Ele sai. Ele não vê a hora de ficar livre da matéria, livre dessa prisão. Ele sai, ele sai. Então está aqui. Ele aproveita para se emancipar. Ele se desprende. E aí, quanto mais enfraquecido está o corpo, o espírito torna-se mais livre. As pessoas, quando estão na UTI, quando estão em fase terminal da existência material, o espírito divaga, ele vai, ele volta, ele vai, ele visita, ele vê, ele conversa, é tudo isso uma realidade. É uma bênção. É assim em que a sonolência ou um simples relaxar apresenta as mesmas imagens do sonho. Como que você... Mas olha, pode ser pouquinho, 15 minutos, 20 minutos. Ele se desliga, vai se refazer, entende? É necessário. E a gente vai aprendendo que, como ele gosta, como o espírito gosta de estar livre da matéria. Então, vamos em frente. Também uma questão fácil. Na 408, parece-nos ouvir algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. Então, eu estou preocupado, por exemplo, que um neto, um filho, uma filha está passando por um problema de dificuldade com referência a dinheiro, a emprego. Penso isso.
Mas durante o meu descanso, eu não sonho com isso. Eu sonho que eu encontrei, que eu visitei, que eu saí de mão dada, caminhei por uma relva. É isso aí. E da onde vem isso? Como é que isso pode? A gente não imagina, porque na corrida do dia a dia, nós nunca pensamos nesses assuntos que Allan Kardec, coordenado pelo Espírito de Verdade, vem trazendo para o nosso esclarecimento. E aí, daí, eu fico imaginando, quando for dar uma descansadela, faz um Pai Nosso, para estar em boas companhias. Não sei com quem eu vou estar. Hã? Então, de onde vem isso? Sim, e mesmo frases inteiras a gente ouve, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. Você começa a entrar na sonolência. Hã? De repente você ouve, olha que linda essa paisagem, vem comigo. Mas você não vai lembrar. Isso que é difícil, não? E algumas vezes, um fraco eco de um espírito que veio comunicar-se contigo. Seria bom. Assim, você está com tanto problema, pensando no educandário, o que vai fazer para melhorar mais e mais e mais. Seria ótimo dar dar uma dormidinha e tomara que eles nos levem para mostrar alguma coisa melhor. É isso que é importante, não é? Então, a gente vai esclarecendo, vai vendo bem que o Livro dos Espíritos é a parte filosófica da doutrina, mas é muito esclarecedor, é muito. Não escapou nada. Não, vocês vão ver durante a continuidade dos nossos estudos. Na 409, frequentemente, em um estado em que não é ainda de sonolência, quando temos os olhos fechados, mas começamos, vemos imagens distintas de figuras das quais apreendemos os mais minuciosos detalhes. É isso um efeito de visão ou de imaginação? Você está deitadinho assim, de repente você vê uma figura linda, os detalhes, isso. Resposta. Estando o corpo entorpecido, quer dizer, dá aquela sonolência desligada, o espírito procura quebrar seus grilhões, ele se transporta e vê e conversa. Se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Mas como é uma coisa rápida, então não chega a ser um sonho. São situações que vivenciamos quando o nosso espírito se desprende. É sempre, é sempre. E aí vai depender, é bom refletir. O que você pensa durante o dia, o que você executa a benefício dos outros, o que você estuda. Então, tem indivíduos que não têm noção de Jesus. Eu vi na internet outro dia, rapidamente, que eu não tenho tempo, acho que eu já falei um dia, um repórter perguntando na rua, você conhece Jesus? Eu não. Você já ouviu falar de Jesus? Eu não. Você sabia que Jesus morreu na cruz? Eu não. Gente, impressionante
A humanidade está distante dessas colocações, mas muito distante. Então, mas eles sonham. Com o quê? Não sei. Com as companhias que eles querem estar, entende? Vai lembrar? Também não. E aí, lembra que no começo eu falei, de repente nós levantamos uma manhã com um excelente humor. Ai, bom dia, bom dia. Oi, marido, oi, tá? Você esteve com boas companhias, tá? E tem dia. Bom dia. Aí o marido fala, não pode o sorriso? Percebe? Gente, é lindo de conhecer essas coisas. É lindo, precisamos saber. Por isso que tem pessoa que levanta mal-humorada. Parece que é contra o mundo totalmente. Imagine com que companhias ela esteve. Então, continuando. Na 410, a gente tem, pergunta, algumas vezes, durante o sono ou a sonolência, ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para lembrá-las, apagam-se da memória. De onde provém essas ideias? Lembra que eu falei para vocês que eu levantei uma manhã e falei assim, o espiritismo não pode ser, só vai no centro, toma passe, assiste palestra, tarará, tarará, mas tem que fazer alguma coisa pela humanidade. E brotou a ideia de fazer a Casa do Caminho, faz 25 anos. Mas não foi minha. Eu simplesmente fui usada durante o sono com essa ideia, mas não tenho certeza também de quem me falou. Entende? Porque eu não tinha pensado isso durante o dia, nada. Então veio, conversamos entre nós espíritas e fizemos a casa. Entende? Então vamos reabrir a Casa da Sopa. Vamos. Então, vocês vão percebendo que essas ideias maravilhosas não são só nossas, não é? Mas que tristeza, dona Val. Como as ideias tristes também. Eu estou com a vida atravessada, não aguento mais. Meu marido não me ama, minha filha é isso, meu filho é aquilo. Acho que eu vou dar um jeito. Cuidado. Precisa cuidar-se, não? Então, aqui, a gente... Da onde vêm essas ideias? Resposta dos espíritos, hein? Elas são o resultado da liberdade do espírito que se emancipa, sai do corpo e goza de mais faculdades, de uma liberdade total, volita. Durante esse momento. E, frequentemente, o que isso acontece são conselhos que dão os outros espíritos. Gostei da resposta. Entende? Então, é onde, para sermos mais felizes, mais realizados, não reclamarmos de nada para nada. E também, quando tivermos uma ideia ótima, pensa assim, não é só minha. Então, vamos procurar realizá-la. Então, esses conselhos, essas ideias, nós temos que aproveitar. Mas nós temos que aproveitar mesmo, porque
os conselhos ruins, os meios de comunicação estão soltando. Você não vê nenhuma cantora com uma roupa decente, você não vê nenhum cantor sem um monte de tatuagem, um negócio. Ah, porque que é que tá? Só que nós não estamos para criticar, não. Cada um segundo suas obras, entendeu? Então, essas ideias pertencem a eles, algumas vezes, mas no mundo dos espíritos, muito mais lá do que no mundo corporal, mas com mais frequência. Se o corpo esquece, o espírito se lembra. E a ideia revive. Vamos supor comigo. Ah, pensei na casa, fazer a casa do caminho, pensei. Falar com os meus amigos espíritos, meus irmãos. Posso esquecer. De repente, vem de novo a ideia. Por quê? Eles que nos lembraram para botarmos em prática. Aí eu fico imaginando assim. Fico imaginando dessa forma. Quantas oportunidades nós temos para esse trabalho do servir, eles nos falando e a gente ainda está dormindo de uma vez. É como o tema aqui do que vai ser da maravilhoso, se eu pudesse, eu iria, claro, né? Da Associação Médico Espírita, servir para curar-se. Se todos soubessem disso, todo mundo não precisaria sonhar e ter ideia, já ia saber que tem que trabalhar, tem que trabalhar. É muito importante dessas falas e do nosso encontro espiritual da nossa família, porque nós vamos colocando em prática e vivenciando. Veio uma ideia bonita, tal lugar não tem roupinha para criança, vamos providenciar. Levanta e já vai providenciar, porque não é ideia sua, foram dos espíritos. É isso que a gente quer colocar hoje, mais do que nunca. Então, aí, na 411, só mais duas questõezinhas. O espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte? É uma pergunta. Está perguntando, eu que não dei o tom da pergunta. Ó, o espírito encarnado, eu, nos momentos em que eu estou dormindo, e o espírito solto, conhece a época da sua morte? O que vocês acham? Resposta: perfeitamente, frequentemente, ele a pressente. Algumas vezes tem plena consciência, e é isso que no estado de vigília lhe dá a intuição. Quando está semi-acordado, puxa, mas eu não estou bem. Quando entra na UTI, fala, eu não vou sair daqui. Já sabe. Daí vem o fato de certas pessoas preverem, algumas vezes, sua morte e com grande exatidão. Eu não quero nem saber. Eu já vou avisar os espíritos que eu não quero saber, não quero quando, nem nada, eu quero trabalhar e pronto, acabou. Dei ideia só de coisa. É porque nós temos apego na matéria. Todos nós aqui da nossa família espiritual, nós temos apego, entende? Vamos fazer o nosso melhor. E pronto, acabou, tá? A última questão da noite. A atividade, pergunta, a 412, a atividade do espírito
durante o repouso ou o sono do corpo, pode fazê-lo experimentar fadiga quando retorna. Eu estou dormindo deliciosamente, eu posso acordar cansado, fadigado? Uf, meu Deus. Veja bem. Resposta: sim, porque o espírito tem um corpo, que é o perispírito, como o balão cativo tem um poste. Ora, da mesma forma que a agitação do balão abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo experimentar cansaço, fadiga. Aí você levanta e fala, nossa, gente, mas que cansado que eu estou. Porque às vezes você fez uma caminhada, às vezes você foi acompanhou o espírito. Vale lembrar aqui, bem rapidamente, a história verídica do Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, apóstolo de Sacramento, Minas Gerais, visitei 2 vezes, fiquei encantada com o local, a caminha dele, o lugar que ele trabalhou. Ele era um boticário, ele fundou o primeiro colégio espírita do Brasil, quiçá do mundo, não é? E então, eu me lembro bem que a historinha dele, ele, em vida, ele estava sentado com o evangelho na mão, olha só, e passou por um sono, uma sonolência, sabe assim? Quando você está lendo lá dentro, cai. O espírito se desprendeu, bonitinho, ele ali deitado com o evangelho no peito. E ele começou a caminhar numa grama verde, numa relva, uma delícia. E ele estava encantado, o espírito livre. E ele foi. Quando ele vê lá longe, ele viu uma criatura sentada com a mão assim. E ele foi chegando. E quando ele chegou 1 metro de distância, ele viu que era Jesus. E Jesus chorava. E ele, então, quis se jogar no colo de Jesus, nos pés, mas se conteve. E aí, muito delicadamente, chegou para Jesus e disse, mestre, mas por que o senhor está chorando? Porque ele, espírita convicto, fundou o primeiro colégio, tudo trabalhando. Por que o senhor está chorando? É porque o pessoal não conhece o evangelho? Não, meu filho. Eu choro porque o pessoal conhece o evangelho e não pratica os meus ensinamentos. Muito bem. Acabou de falar isso, ele começou a sentir rodopiar, e pofte, já estava no corpo. E lembrou de tudo isso. Entendeu como que funciona conosco também? Tomara que a gente tenha essas visitas maravilhosas, igual Eurípides teve. E, na realidade, hoje, passado 2000 anos, a pessoa não quer ir para a instrução. É preferível viver a materialidade. Só que quando desencarna, vocês já sabem.
vai voltar para fazer o que não fez. Oi, Sandra amada, Sandra Fiore, linda! Quanto tempo não nos falamos? Mas você vem dia 28 aqui em Bitinga, hein? Olha lá, hein, querida? Estamos esperando você. Já passa para mim o tema da palestra, viu, Sandra? Um beijo no seu coração, amor, tá? Tudo de bom. Então, vocês percebem o seguinte, isso que eu contei do Eurípides pode acontecer conosco, claro que acontece. Mas nunca que nós vamos encontrar Jesus, né? Nós estamos pequenininhos ainda. E na semana que vem, embora seja véspera de Páscoa, não tem nada disso. Dia 18, vamos falar visitas espíritas entre pessoas vivas. Nós não podemos ficar, sabe? É uma comemoração que foi inventada pelo homem, mas nós não podemos perder tempo, vamos trabalhar. Paramos, então, aqui, foi bem esclarecedor. Vamos, ao descansarmos, orar, pedir para estarmos em excelentes companhias. Tá bom? Agora, quem bebe? Vai com a lata de cerveja. Quem vai para o churrasco? Vai entorpecido. Você sabe o que acontece. Então, está tudo claro. É muito claro. O caminho. Eu acho que isso daí vai ser uma prova de fogo que a Rose vai falar segunda-feira. Então, na semana que vem, nós continuamos. Vamos, então, para o nosso Evangelho. E no nosso Evangelho, nós estamos já, gente, olha, 85 sextas-feiras juntos. Olha só, 85 sextas-feiras juntos, vendo dessa maravilha, tá? Então, nós estamos no Evangelho, no capítulo 11º, 11, amar seu próximo como a si mesmo. Interessante que essa fala é tão importante que a gente nem comentou dela. Mas o seguinte, ó, se Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, vem já a primeira pergunta. Você se ama? O que é? Como que eu faço para me amar? Auto-amor é uma ciência, é uma filosofia, é um tudo. Você precisa se programar para ser mais feliz. Não beber, não comer exageradamente, não se drogar, não falar mal dos outros. Tem uma série de coisas. Aí você começa a se amar. Pensando nas coisas lindas. É o auto-amor. Bom, auto-amor. Mas e cuidar do físico? E uma caminhada? E fazer uma academia? É necessário. Como que você vai melhorar a serotonina, a dopamina, para não ficar com Alzheimer, não sei o quê, se você não fizer exercício? Dá preguiça? Se dá, mas tem que fazer. Tem que fazer. Aí está o começo do auto-amor. E agora? Internamente, religiosidade. Sim, religiosidade. Então, esse capítulo, amar ao próximo como a si mesmo, não é coisa inventada, é a fala de Jesus. E nós já vimos o maior mandamento e estamos aqui no comentário disso. Vamos lá. Amar o próximo como a si mesmo quer dizer fazer para os outros o que
quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os nossos deveres para com o próximo. E, aliás, hoje eu fiquei assim muito encantada e feliz. Por quê? Porque um menino de 12 anos, 12, oitava série, a psicopedagoga passou para mim, gravado, ele lendo a primeira lição da cartilha sozinho. Então, vocês percebem que o nosso trabalho é de formiguinha, mas tem que fazer. Tem que fazer. E é uma benção, porque agora ele conheceu aquilo, ele achou o caminho, ele vai rápido, porque ele está com 12 anos. E a promoção é automática pelo sistema educacional de hoje. Então, oitava série, não sabia ler uma lição. Então, hoje ele leu a lição, que é do Babebi Bobu, Bola, está gravado. Falei, meu Deus, que bom. É isso que importa. Isso é amor ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão a mais completa da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. E é por isso que o espírita, sabendo disso, não pode titubear, não pode falar que está cansado, não pode falar que não tem tempo, não pode falar que hoje é feriado, não pode. Tem que trabalhar, tem que servir. Está aqui, ó. Servir para curar-se. Vai servir. Para de ser só que sofá, televisão. Para. Oi, Doralice, Nardine, boa noite. Rosângela, minha ex-aluna, boa noite. E aí continua. Essa fala é de Kardec. Aí diz assim: com qual direito se exigiria de seus semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento para com eles? Se você não faz com você, a prática dessas máximas tende à destruição de quê? Do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da prepotência. Difícil, livrai-nos de todos os males. Difícil. Então, temos que ter a conduta ao contrário, e compreender a verdadeira fraternidade. E farão reinar entre eles o quê? A paz, a justiça. Não haverá mais ódios, nem dissensões, mas haverá o quê? União, concórdia, benevolência. Então, é a explicação do maior mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. E hoje, está na programação nossa ainda, mais um item que Jesus falou. Jesus caminhava, não? E ele é sempre inquirido pelos saduceus ou fariseus, aqueles que não queriam saber da boa nova, aqueles que não queriam saber do amor. Não, isso não quero saber. Não é isso que fala a Torá. Então, veja bem. O que vamos ver é uma fala dele. Dai a César o que é de César. Vamos lá? Então, os fariseus
tendo-se retirado, decidiram entre si surpreender Jesus. Então, eles enviaram algumas pessoas com os de Herodes e chegaram para Jesus e começaram a questionar. Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus na verdade, sem considerar a quem quer que seja. Por que não considerais a pessoa nos homens, mas dizei-nos qual é a sua opinião? Capciosos, hein? É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagar? Se Jesus falasse não pagar, era preso. Se ele falasse outra coisa, o sinédrio prendia. Então, Jesus pensa, sabendo, 3 anos, como diz Amélia Rodrigues, 3 anos, não? E Jesus, conhecendo essa malícia, disse-lhe, está em Mateus, hipócritas, por que me temais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. Mostra para mim. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus disse, olhou lá, de quem é essa imagem e essa inscrição? Resposta, de César, de César. Então Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E tendo ouvido falar dessa maneira, eles admiraram a resposta e o que fizeram? Foram embora. Inteligentíssimo Jesus, não? Aí vem um comentário espírita. A questão proposta a Jesus era motivada por essa circunstância de que os judeus, tendo em horror o tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Eles emendaram uma colocação política, como fez Constantino e a Teodora no 553, aqui é a mesma coisa. Antes, uma questão política, e aí passaram por uma colocação religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles, uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus é-nos permitido pagar ou de não pagar o tributo a César? Não teria sentido. Essa pergunta, olha que bonito, era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele o povo, seja a autoridade romana, seja os judeus dissidentes. Então, era uma forma de pressioná-lo. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que é devido. Acabou. Ele tem direito, paga. Não tem, não paga. Acabou.
Essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual, é deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz agir para com os outros o que quereríamos que agissem para conosco. Todo prejuízo material que o outro tem, eu também não quero ter. Eu não posso fazer isso. É uma violação dos interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus direitos. Se estende ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim para com todos os indivíduos. Olha que impressionante. Olha essa explicação que magnífica. Olha, esse compromisso, fazei ao semelhante o que eu gostaria que fizesse para você, tem que começar, gente, na família. Na família, já começa aqui. Na família. Eu não posso tratar, cuidar diferentemente os filhos. E a Amélia Rodrigues, no domingo, disse: aquele filho que der maior trabalho tem que ter paciência e austeridade. Não é fazer o que ele quer, não. Que bom que uma lição liga a outra e a cabeça está mais ou menos boa. É isso. Você ama todos do jeito. Mas os filhos são espíritos diferentes e não têm dois iguais. Uns amam mais, outros menos. Uns respeitam mais, outros menos. É tudo assim. Cada um é cada um. E nós, espíritas, temos o dever de fazer o seguinte: entender. Ninguém muda ninguém. Eu canso de pedir para todos da minha família estudar. Eu só conheço esse caminho. Estudar. Não vou falar mais nada. Se vocês me perguntarem depois da prova. É a minha fala. E também, a outra não é só minha, é de Jesus. Ninguém muda ninguém. Então, aceitar as pessoas como elas são. Mas olha, seja você o primeiro a pedir desculpa, perdão, de uma desconversa, de uma coisa atravessada. Por quê? Se você desencarnar, você não tem débito nenhum para ficar provando, fazendo, entendeu? Você está fazendo a caminhada certa. Quantas e quantas vezes, pensa comigo, família espiritual. Um filho, uma filha, um neto, uma neta, vai dormir e não fala: benção, avó, boa noite. Não, deita. Gente, é o mínimo. Perderam o rumo.
Mas não somos nós que vamos mostrar o rumo mais. Agora é Deus. Porque nós já estamos acabando a nossa caminhada. Hã? Nós estamos estudando, nós estamos nos preparando, nós estamos fazendo o que podemos, mas você vê, fazei ao semelhante o que você gostaria que fizesse para você. Então, boa noite, mãe. Boa noite, filho. Então, começa na família. Almoçar junto, jantar junto, dar boa noite, dar bom dia. Pelo amor de Deus, é o mínimo. É o mínimo. Só que você não vai falar. Eles têm que descobrir um dia. Por quê? Porque tudo que semearmos, eu sempre aproveito, haveremos de colher. Então, se um dia acontecer isso, a gente não é culpado. Então, começa na família. Depois, a sociedade. Fazei ao semelhante você gostaria que fizesse para você. Pois é, então, quem é professor, quem é doutor, quem é médico, quem é isso, quem é aquilo, faz para aquele lá o que você gostaria que fizesse para você. Como que pode, hoje, você dar uma apostila e a criança não sabe ler? Quando a gente carinhosamente começava assim, a voltinha do bar, põe o A, parará, e dá certo? Dá certo. Deu certo? Deu certo. Está dando certo em educandário? Está dando certo. E por que que não fazem? Porque seguem o governo federal, o estadual, aí o municipal. É só, mas não pode. Tem que seguir. Como não tem liberdade de expressão para lecionar? Não tem liberdade de expressão. Olha que bom para nós, você pode falar o que você quer. Olha que bom para nós, dentro da nossa doutrina, porque o resto não interessa. Então, olha, também fazer para a sociedade o que gostaríamos que fizesse para nós. Está na fila do mercado. Mas se tem a fila do idoso, vai lá. Mas se não tem, fica direito. Não tem nada que passar na frente do outro. Porque você gostaria que passasse na sua frente? São essas coisas. São mínimas, não? Então, tudo também para com a sociedade. Olha, aqui fala, cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, as autoridades, assim como para com todos os indivíduos. Então, vai o indivíduo na casa da sopa. Eu quero tomar banho. Já tem uma linguagem própria dele. Providencia o banho, né? Não fala muita coisa, porque não adianta, não. Não manda catar roupa, nada, toma banho, tá, sabonete. Né? É o nível dele, tá? Sai limpinho, vai embora, pronto, acabou. Não? Ah, eu quero tomar banho. Espera, fica na fila, faz isso, faz aquilo. Ele vai embora. Ou ele briga. Gente, é tudo assim. É tudo desse jeito. Então, nós temos sim que respeitar o semelhante, seja ele de qual condição for. Entende? O diálogo é a colocação mais importante nos trabalhos. A gente que trabalha no educandário com 16 pessoas, nós não falamos exatamente a mesma língua, mas o contexto geral é um só, servir. Não adianta. Hã? E assim vai. E vamos aprendendo cada vez mais. E na semana que vem, gente, é um espetáculo. Instruções dos Espíritos, nós vamos falar sobre a lei do amor. A lei do amor. Vamos orar. Que bom, que bênção. Eu fico pensando
o papai, o meu pai, velhinho, contava uma história, repetia aquela história, eu ouvia. Repetia aquela história, eu ouvia. Pela idade, não? Era o mínimo que eu podia fazer. Era o mínimo. E como é bom lembrar desses comportamentos que a gente, ao longo da existência, vem tendo, e para suportar o resto, para isso, para crescer, para evoluir, não? Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o mestre, o amigo, o companheiro de todas as horas, benfeitores espirituais amados e espíritos protetores de todos, amados, sempre, sempre obrigado por tudo que nos tem concedido. Tudo. O dom da vida, a família, o trabalho, a dor, o desconforto. Muitas vezes ficamos decepcionados. Também é uma lição para nós. Obrigado por tudo. Mas agora, com muito amor, eu peço. Mas peço, Jesus, abençoai a todos, que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Abençoa o lar de cada um. Abençoa nossos familiares próximos, distantes e todos que nos cercam. Abençoai. E agora você pede para Jesus algo que você precisa para a sua vida melhorar, enquanto oramos. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto aqui na terra como na espiritualidade. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Está aqui. Fazei ao semelhante que gostaria que fizesse. Não permitas, Deus de amor, que venhamos a cair sob o golpe das tentações da nossa própria inferioridade. Difícil trabalhar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ódio. Difícil. Livrai-nos desses males que ainda residem em nós, porque só em tu brilha a luz eterna e do poder e da glória e da paz e tudo. Amados, abençoada família espiritual,
Fiquem com Deus. Até sexta. Mas domingo temos trabalho. Sábado temos trabalho. Não paramos. Fiquem com Deus. Muita paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu carinho, meu beijo, meu amor.